Senhoras, senhores, bom dia. É uma grande honra estar participando desse evento. O ministro Gilmar acabou de sair, o que ele diz ainda está aqui reverberando, né? Mas é uma grande honra estar aqui e agradeço o convite. Foi orientado pelo Dr. Reinaldo para não fazer saudações especiais. Se faço, vou aproveitar para saudar a amiga Maristela Gregori e na pessoa dela, a todos. E quero confessar que recebi o convite e o tema, e nos últimos 2 meses tenho refletido e me preparado para estar aqui com os senhores, para ouvi-los, e desde sempre muito ciente da dificuldade da minha tarefa, por estar aqui como consumerista, né, como membro do Ministério Público. Eu estou no Ministério Público há 30 anos e trabalhando com defesa do consumidor praticamente desde o início da vigência do Código, até um pouco antes, mas bastante com o Código do Consumidor. Fui do PROCON Minas Gerais e no Instituto Brasilcom, no Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que é uma referência hoje acadêmica internacional na produção de estudos na área de defesa do consumidor. Então, é uma posição de expor o que aparentemente talvez não seja exatamente coincidente com a posição do setor. E com esse desafio do tema e das perguntas em torno dele. Até que ponto, até onde o consumidor pode ceder? Pensando em limites. E essa pergunta, ou essa questão inicial, leva a várias outras perguntas. No início até pedi ajuda e indaguei exatamente o que é que se pretende, qual é o objetivo, o que é que devo levar para esse público especial do Congresso, do 2º Congresso Jurídico da Abrange. E daí vem a reflexão e várias outras perguntas. A questão da ruptura, né? O ministro Gilmar tratou aqui. Realmente, há muito tempo, no Ministério Público, é interessante isso, nós temos um plano geral de atuação para a saúde há mais de 10 anos. Foi um plano elaborado para atuação em relação à saúde pública, mas, pessoalmente, eu trabalho há muito tempo pensando, como disse aqui na abertura o doutor Reinaldo, gostei da expressão, em um sistema nacional de saúde. Porque, ao longo de todo esse tempo, eu vinha pessoas que estudavam só saúde suplementar e pessoas que estudavam só saúde pública. E eu sempre pensei nessa ideia de um sistema, porque os prestadores são os mesmos. E, no fundo, a gente tem o quê? 2 tipos de financiamento: o financiamento do SUS e o financiamento da saúde suplementar, onde a medicina de grupo, os planos de saúde são uma parte importante. Então, tratar separado me parece que tem sido um equívoco há muito tempo, e é muito bom estar ouvindo que isso tem que ser tratado de maneira unificada. E há 10 anos, então, esse plano já falava que a judicialização, da forma como se encaminhava, poderia levar à ruptura. Eu até achava que ia acontecer mais cedo, mas é interessante como o sistema vai resistindo, né? Porque isso não é um problema novo. São
partir das perguntas, né, é que a gente pergunta que ação podemos tomar, quais as estratégias de comunicação, e daí vem outras perguntas, porque, como eu disse, para estar aqui, o que me vieram foram muitas e muitas perguntas, e refleti bastante para falar aos senhores e, principalmente, ouvi-los. O que determina o comportamento do consumidor? Quais são as causas? Por que é que o consumidor demanda, ou será que é ele que está apresentando essas demandas? E quais as consequências? Consequências econômicas e consequências para a saúde individual e coletiva. Quais os atores? Quem é que está envolvido nessa relação? Quem intervém? Qual o interesse de cada um dos atores? O que é que cada um ganha? O que é que cada um tira? O que eu creio que seja um problema nos planos de saúde, e o ministro Gilmar falou aqui muito, lembrando a audiência pública e da perspectiva que se vê também do SUS, da saúde pública, que é quem tem o dinheiro, quem tem o orçamento, é que é pressionado, e aí vem uma pressão dos interesses que querem acessar, de alguma forma, aquele dinheiro. Então, quem é que intervém nessa relação e qual o interesse de cada um? Quais as necessidades do consumidor? O que é que realmente é necessário para atender o consumidor? O que o consumidor precisa? Por que ele precisa daquilo? A discussão desses pedidos, para quê? E, entre muitas outras perguntas, essa pergunta, se queremos mudar, precisamos mudar comportamentos. E, na medida em que me foi colocada a pergunta central, como até que ponto o consumidor pode ceder, né, como é que muda o comportamento do consumidor? Ceder aqui implica submissão ou implica uma relação de cooperação? E como é que a gente pode conseguir alguma coisa ou outra? São, enfim, essas e muitas outras perguntas. E eu queria, então, trabalhar a partir de 3 eixos. Um primeiro eixo, a ideia da complexidade. Um segundo eixo, a dignidade. E, por último, a necessidade. Eu creio que podemos imaginar, numa mediação, numa negociação da posição do consumidor, esses 3 eixos, esses 3 parâmetros. Pensar a complexidade, pensar a partir da ideia de dignidade e pensar nas necessidades. Então, em primeiro lugar, a ideia da complexidade, só para a gente ter uma base comum, é que a judicialização ela leva muito para conflitos bipolares. Então, eu pego uma ação, é o consumidor contra o plano de saúde. Esse conflito bipolar. Isso é um problema da justiça, porque a justiça, nos últimos, ela trabalhou essencialmente com conflitos bipolares. É o comprador e o vendedor, o locador e o locatário. Nós vivemos hoje numa sociedade em rede, o contrato já não é mais esse contrato bilateral, e essa relação, nós sabemos que é uma relação complexa, que tem muitos outros atores. Então, a gente tem o hospital, o médico, tem hoje as redes sociais, tem as mídias. No sábado, eu raramente tenho assistido jornais na televisão, porque a gente pega notícias no celular, por outra forma, acaba lendo menos jornais e vendo televisão, como via há mais tempo. Mas assisti, por acaso, o Jornal Nacional, que estava com a minha mãe, e aí abri o Jornal Nacional desse sábado com uma notícia sobre transplantes, sobre o uso de órgãos de animais para transplantes, e aquilo apresentado de uma forma espetacular. Enfim,
uma relação bastante complexa e um tipo de contrato em que quem realiza o objetivo do contrato não é quem contratou, não é? Então, o plano de saúde está ali financiando, mas é um outro que vai realizar, executar o objetivo desse contrato. E tudo isso acontecendo de uma maneira muito rápida. O segundo polo, o segundo eixo, é esse da dignidade. E aqui é que eu gostaria de me deter um pouco mais. A ideia, o problema do autoritarismo, da personalidade autoritária, né? Relações de submissão, um tipo de personalidade que é o que é muito submissa em relação ao superior e que é dura, é rigorosa com quem está embaixo. Isso é um problema que me parece estar na base de muitos comportamentos. Daí eu queria lembrar um filme. Eu creio que muitos devem ter visto aquele filme O Leitor, que passou já há alguns anos, onde a gente tem uma situação, em essência, o que interessa é, no nazismo, as pessoas presas nos campos de concentração e os guardas no presídio. Aí uma das guardas, uma das que faz a guarda, que é a protagonista, que é uma mulher analfabeta, que não sabe ler, né? E por isso pede que leiam para ela, e depois ela e as outras guardas são julgadas num tribunal, porque sai um livro de uma judia nos Estados Unidos que conta que as guardas que escolhiam quem morria, quem não morria, e daí todas elas estão no tribunal. E essa, especificamente, as outras combinam e colocam a culpa toda nela, dizendo que era ela que escolhia, que ela era ela a chefe. E daí a discussão central, então, desse julgamento é se quem obedece tem a mesma culpa de quem manda. E afinal, ela foi condenada, as outras pegaram penas mais leves e saíram. Isso em resumo, o que a gente viu no Leitor. Então, a pessoa que só obedece não tem culpa. Daí tem um filme mais recente, agora de 2015, que foi menos visto, que se chama Experimenter, que conta a história do Stanley Milgram, que fez uma pesquisa que foi muito polêmica, foi contestada, mas depois foi repetida em vários países e o resultado se repetiu. Em uma das pesquisas dele, ele colocava as pessoas, vinham para a universidade, os voluntários, e aí um ficava dentro de uma sala, recebendo choque elétrico, e o outro voluntário ficava do lado de fora aplicando os choques. E alguém dava a ordem. Agora você vai dar um choque de 5 volts, agora de 10 volts, 30, 50. O filme mostra bem isso. E o que ele observou, o Milgram, descendente de judeus, ele estava preocupado justamente com essa questão. As pessoas realmente obedecem ordens abusivas, obedecem ordens... as pessoas têm capacidade de dizer não. E aí ele demonstrou mais de 90% das pessoas eram incapazes de dizer não. Na verdade, aquele teste, a gente vê, era uma fraude, porque o que estava dentro da cabine não estava recebendo choque algum, mas ele ia gritando, e gritava cada vez mais alto, e mais o voluntário aumentando, 50 volts, 100 volts, 200 volts, e assim, pouquíssimas pessoas se recusaram a ir até o fim,
e obedeciam. E o que estava comandando dizia não. Às vezes a pessoa queria parar, falava, não, você assinou um contrato, você assinou aqui que você ia até o fim no teste, então tem que ir. E a pessoa continuava aplicando o choque. Então, essa pesquisa e esses estudos mostram a dificuldade de resistir a uma ordem, ainda que essa ordem seja abusiva. Quando saiu o filme, isso foi objeto de matéria em várias revistas, né, na Carta Capital, inclusive. Pessoas normais não conseguem resistir a ordens abusivas. Então, vamos ficar com essa ideia. É difícil dizer não, não é fácil dizer não. E, voltando àqueles 3 eixos, pensar um pouco em torno de necessidades. O que é que o consumidor precisa? Quais as necessidades do consumidor? Eu tenho utilizado, nessa reflexão sobre necessidades, um modelo que aponta 4 campos de necessidades para o consumidor. Primeiro, necessidade do consumidor, ou necessidade de saúde. Estou falando em consumidor, mas aqui eu estou pensando na pessoa, no ser humano, em relação às demandas de saúde. Primeiro, o bem-estar, a ideia do bem-estar, saúde como bem-estar. Depois, necessidades tecnológicas, é um outro campo, um outro grupo de necessidades. Depois, necessidades que a gente pode chamar de necessidade social, ou a ideia de equipes multidisciplinares atuando de maneira integrada para proporcionar uma atenção de qualidade, que é uma ideia, mas não é o que de fato se consegue. E, por último, um campo de necessidades que seria a necessidade de emancipação. Por quê? Eu quero saúde para trabalhar, eu quero saúde para me divertir, eu quero saúde para caminhar, para correr, para ser independente. E não é o que a gente vê. Se nós pegarmos a judicialização, tanto em relação à saúde suplementar como em relação à saúde pública, tudo gira em torno de tecnologia. A questão do bem-estar, a questão da equipe interdisciplinar ou do elemento humano na atenção à saúde não aparece. E a emancipação. Então, tudo gira em torno da tecnologia, e daí já dá para identificar qual é o interesse por trás das demandas. Será que são as necessidades do consumidor ou são outros interesses? Por que a tecnologia está tão presente nesse processo de judicialização? Estou vendo o livro e estou atento para ouvir à tarde o Pedro falando sobre as próteses. Eu, na minha formação, no mestrado, trabalhei com planos de saúde e, na época, se tornou um livro que era Planos de Saúde e Direito do Consumidor, e depois, nesse intervalo, fiz um trabalho de pesquisa na área de saúde pública e na área de saúde suplementar. Na saúde suplementar foi com a Unimed de Belo Horizonte, que gerou algumas publicações, né? Mas foram pessoas da minha equipe de pesquisa que foram contratadas pela Unimed. Eu creio que alguns devem conhecer esse livro, em que judicialização da saúde suplementar, pesquisa de jurisprudência. E, na época, Pedro, nós nos reuníamos muito com os médicos que faziam auditoria ali nas contas e discutimos muito os problemas das próteses, né?
e discutimos exatamente isso, né? A pressão por incorporação tecnológica e como lidar com isso. Mas vamos continuar no movimento circular, né? Complexidade, dignidade, necessidades, e voltar lá na complexidade. E, na complexidade, o Dr. Reinaldo mencionou aqui, já no início, a questão individual, coletivo, e o ministro Gilmar mencionou a questão de uma Constituição com excesso de direitos, que talvez possamos ler de forma um pouco diferente. Será que é um excesso de direitos, ou será que esses direitos têm sido lidos com um viés excessivamente individualista? Porque se a gente pega os direitos fundamentais, são direitos fundamentais individuais e coletivos. Então, o que acontece nessas demandas? O judiciário, como está viciado em conflito bipolar, só vê uma briga de dois. E a gente volta para aquele conflito em que a gente não enxerga a complexidade, né? É uma simplificação, é um processo de simplificar, e simplificar é o quê? É reduzir. É um processo reducionista de abstrair da realidade um ponto e olhar como se aquilo fosse o todo. E acaba acontecendo isso nas ações, porque durante séculos a justiça decidiu assim. Eu trabalho numa procuradoria de direitos difusos e coletivos, trabalho só com processo coletivo. Trabalhei mais de 10 anos só com consumidor e agora estou já há mais de 10 anos também trabalhando só com processos coletivos. Nós temos mais lá ações de improbidade. No começo a gente perdia e tinha dificuldade para ter uma condenação nos casos de corrupção, nos casos de desvio de recurso público. Isso foi mudando, isso é muito recente, foi nos últimos 10 anos. A gente vê agora a Lava Jato e o que está aparecendo em torno de corrupção, mas isso começou com ações em relação a prefeitos, em relação ao que acontecia nas pequenas cidades, e os tribunais superiores, porque nós fazemos muito recurso para o STJ, para o STF, eles foram mudando o seu posicionamento, e hoje a gente tem muita jurisprudência, muitas condenações, tem uma jurisprudência forte em matéria de improbidade, que é o que dá suporte ao que a gente está vendo hoje. Inclusive improbidade na área de saúde, improbidade na área ambiental, mas também muitas ações ambientais, um volume enorme de ações de saúde, e ali eu continuo pesquisando o que tem acontecido no Ministério Público. Há 10 anos, a gente tinha mais ações coletivas proporcionalmente que hoje. Diminuiu. As ações do Ministério Público são muito poucas, porque hoje a gente tem muitos escritórios que trabalham com isso, tem a Defensoria, mas mesmo no Ministério Público, a maioria é ação individual. A gente não tem ainda, tem uma dificuldade de lidar com o coletivo, de compreender o coletivo. E daí eu acho que a dificuldade de entender como é que funciona a saúde suplementar, ou como é que funciona a Previdência. Nós estamos com as discussões sobre a Previdência, são fundos comuns, são fundos mútuos, né? Então, na medida em que tem uma ação individual, é o problema da ação individual prejudicando o coletivo. A ação individual prejudica o coletivo. Então, a gente pode ler a Constituição a partir dos direitos coletivos. Se a leitura for feita a partir do coletivo, o resultado das ações é diferente. O indivíduo não é 100%. Não é? É só uma releitura. Mas é difícil essa visão do coletivo. Por quê? Porque a gente foi formado num paradigma assim, né? As faculdades de Direito começam Civil 1, Civil 2, e o modelo de contrato que a gente estuda, que é basicamente em torno do contrato de compra e venda, comprador e vendedor. Então, não se entende um contrato em rede, um contrato complexo,
um contrato em que é um outro que realiza o objetivo do contrato. E um contrato, e mesmo na compra e venda, eu tenho um objeto, uma coisa, né? Na prestação de serviço, não. O serviço está sendo prestado e toda a cadeia, o contrato está acontecendo para toda a cadeia. Se a gente pensa no individual, a gente não evolui. E daí a ideia de uma virada, então, a gente pensar no coletivo e trabalhar ideia de cooperação, ideia de mutualidade, reler a Constituição a partir do coletivo. Seria o consequencialismo. Eu trabalhei isso como a visão consequencialista. O consequencialismo é o coletivo, mas visto por esse viés, mas também é o coletivo. É o coletivo atacado pelo interesse individual, que exige, parece, uma mudança cultural. A mudança é principalmente cultural. Podemos ter mudança no marco regulatório, e a gente começa a ter uma mudança no posicionamento dos tribunais, mas isso me parece que é só um começo da mudança. Eu acho que a mudança maior é realmente uma mudança cultural. Pensar eu e os outros. Pensar na dignidade. E aí a gente volta para a ideia da dignidade, onde nós vimos aquele estudo do Milgram, a cultura autoritária. Aqui, na casoteca de Direito da Fundação Getúlio Vargas, tem vários casos lá. Eu peguei um que é semelhante à pesquisa que a gente tem feito e pesquisas que os senhores conhecem. Mas o que é que aparece ali? Ali pegaram especificamente o uso de insulinas análogas e identificando a decisão típica. Em resumo, o que é a decisão típica? Uma decisão em que o juiz concede, ali tem a palavra do médico assistente, mas tem um outro lado também, tem um estudo científico, em Minas nós temos o NAT, aqui tem NAT também na área da saúde pública, profissionais de universidade dando parecer sobre aqueles pedidos. Mas o que tem acontecido? Os juízes seguem o médico assistente. Os juízes seguem o médico assistente. Então, não é só o cidadão, a pessoa, que tem dificuldade de dizer não para o médico, ou para a indústria, ou para a pressão por uma tecnologia. Os juízes também têm. Então, esse estudo, como muitos outros, eu acho que a gente tem que... A conclusão é bastante simples. O juiz é incapaz de questionar o médico assistente. E essa determinação do médico assistente tem prevalecido em muitas decisões contra evidências científicas em contrário. No Ministério Público não é diferente. Na Defensoria Pública, eu falo mais do Ministério Público, fui coordenador da área da saúde durante algum tempo e fazia um trabalho enorme com os promotores, tentando puxá-los, não, vamos olhar o coletivo, o aspecto coletivo, mas quando o cidadão vai procurar e dramatiza uma questão, ele acaba judicializando. Já fizemos muitas tentativas, né, de modificar. Hoje modificou um pouco, já não tem tanta ação como tinha. Mas talvez não porque tenha mudado essa cultura, mas porque a gente tem outros atores também peticionando. Então, isso é um dado importante. Que fala, bom, podemos mudar o marco regulatório, mas se a gente não mudar essa cultura que impede o cidadão, que impede o juiz de dizer não,
a gente não vai ter uma mudança efetiva. Aqui, uma outra situação. Isso é recente, nós fizemos no ano passado. Nós não. O primeiro caso foi um amigo que é um diretor de teatro, Vicente Anho, que foi convidado lá por alunos da Escola de Enfermagem para um teatro fórum. Então, alunos de pós-graduação na Escola de Enfermagem fizeram, então, uma situação de opressão contra a mulher. A situação, a cena no palco era um médico e uma mulher grávida. E ela quer o parto normal e o médico quer impor a cesariana. Então, a cena se desenvolve. E o Teatro Fórum, como é que funciona o Teatro Fórum? O Teatro Fórum, os atores estão no palco representando e qualquer um da plateia pode intervir e assumir o papel e mudar aquela situação. Sempre você coloca uma situação de opressão exatamente para o grupo intervir e poder superar a opressão. E aí, qual foi o resultado? A cena durou muito tempo e a plateia, né, que deveria intervir, todos os estudantes de pós-graduação ali de saúde pública, ninguém foi capaz de intervir. Então, isso é uma coisa que se repete. A dificuldade do consumidor, do cidadão dizer não, a dificuldade do judiciário dizer não, a dificuldade do profissional de saúde dizer não. A gente repetiu esse Teatro Fórum e isso se repete. Há uma dificuldade de dizer não. E, no fundo, dignidade, o que é dignidade? Dignidade é a capacidade de dizer não. Dignidade é a capacidade de dizer não, a capacidade de resistir, a capacidade de colocar limites. Mas, por algum motivo, essa capacidade está subtraída. E aí não é uma acusação aos médicos, embora o Eugênio Vilaça, sanitarista que elaborou muitas políticas de saúde em Minas, eu aprendi com ele a chamada lei da caneta do médico, né? Então, o que determina os gastos em saúde é a caneta do médico, ele põe lá nos livros dele. Existe isso, mas existe algo maior, que é o sistema de marketing, o sistema da indústria, né? Que impõe isso. Então, aqui não é uma acusação aos médicos, porque os médicos são instrumento. Instrumento de quê? Instrumento da indústria para colocar goela abaixo, né, de todos nós os seus produtos. Né? Como é que a indústria de medicamentos joga com a enfermidade? Eu li nos cenários, lendo o material no site aqui da Abrange, a distribuição de recursos. Os medicamentos no Brasil levam 80 bilhões, é isso? Que tem 78, 80 bilhões. Os planos de saúde, 50. A medicina de grupo, 30% disso. Mas, então, 80 bilhões. Eu até fiquei pensando, nesses 80 bilhões está o que entra também pelo hospital, ou tem uma... então, é demais. O sistema jurídico, se a gente pensar o contrato, o negócio jurídico, né, a gente estuda a ideia da vontade, a vontade livre, que o consumidor... Até o problema do contrato. Sim, o ministro Gilmar falou aqui do contrato. O contratado tem que ser cumprido. Mas, mesmo o contrato está em crise, é uma crise muito forte, porque o doutor Reinaldo mencionou aqui também o contrato, mas com a pressão por incorporação tecnológica,
se eu faço um contrato, mas amanhã eles inventam um novo remédio e inventam uma nova doença também, porque também não se inventa novo remédio, se inventa novas doenças e o contrato, então, que já é mais complexo, que não é aquele contrato de compra e venda, que tem que ser repensado para uma sociedade em mudança muito rápida, ele já não dá conta. Porque o contrato, o que é um contrato? Contrato é uma tentativa de controlar o futuro, estabelecer o que é o futuro, assim como um orçamento, uma política, por meio, ou uma Constituição, eu tento controlar o futuro, eu tento congelar o futuro, mas a gente sabe que a gente não tem como controlar o futuro, e vivemos hoje numa época de mudanças muito rápidas. Então, esse contrato tradicional já não funciona mais. Precisamos ter confiança, sim, vínculos fortes, mais cooperação, mais solidariedade, sim. E isso exige um outro tipo de contrato. O que a gente tem hoje é o neuromarketing, né? A gente compra, a gente tem desejos e não sabe por que tem esses desejos. E vêm os estímulos das mais variadas formas. Eu mencionei aqui o Jornal Nacional, abrindo a edição de sábado com a notícia dos transplantes. Aí tenho observado na Netflix, nas séries, principalmente séries de ficção científica, que a gente observa, sempre tem médicos em posições chave e curas milagrosas, né? Então, aquilo, ao mesmo tempo que a ficção científica no cinema e agora nas séries nos mostra só um futuro distópico, catástrofe, o fim de tudo, né? Nos roubando o futuro e passando a mensagem de que a gente tem que viver o agora, imediatamente, que tudo é para já, ao mesmo tempo, cada vez mais comum nessa publicidade, nesse marketing subliminar, a gente vê assim, o que eles projetam, né, para a medicina, para a cura. Tentem observar essas séries, como é que se dá, como é que isso entra nos nossos cérebros, né, e acaba determinando as nossas escolhas. E daí a pergunta assim, isso atende às nossas necessidades? E o consumidor, esse consumidor, o que é que determina o comportamento dele? E já ampliando, o que é que determina, então, o comportamento do juiz e do profissional de saúde? Um aspecto interessante, a gente está vivendo um momento, né, a gente começou aqui, o ministro Gilmar colocando a discussão sobre a democracia, os nossos 30 anos de Constituição, e a gente vê que as democracias, a gente tem democracias pelo mundo muito mais do que há 100 anos. Mas o problema é que esses estados não têm mais força em face das transnacionais. Já na década de 50, eu estou citando ali Raymond Williams, colocava que as decisões sobre produção não estão nas nossas mãos. Nós, cidadãos, não decidimos o que vai ser produzido. Eu acho que esse é o grande dilema, né? Então, aqui, o setor de planos de saúde, que tem que financiar saúde, financiar um bem importantíssimo para o ser humano. Mas a indústria não consulta ninguém e faz escolhas. Agora a gente está vendo a ideia do carro, né? E estão vendendo isso para nós, que os carros não vão precisar mais de motorista e que isso que é o futuro, que isso que é bom. Será que é realmente isso?
em pouco tempo, em 2 ou 3 anos, parece que vão triplicar o número de robôs, né? Então, o problema de desemprego ele vai aumentar muito nos próximos 2, 3 anos, porque está se decidindo que os carros não precisam de motoristas, assim como uma série de outras profissões se tornam desnecessárias, porque a inteligência artificial, os computadores, os robôs vão fazer tudo. Caminhando, então, para uma conclusão, primeiro, em relação à complexidade, um limite, então, é a complexidade, talvez um limite, o consumidor precisa começar a ceder em face do coletivo, e isso implica em valores de solidariedade, de compreensão desse aspecto coletivo. Até uma coisa interessante que pensei foi o que a gente tem nos bitcoins, o que a gente começa a ter nesses blocos, em que você tem a certificação de cada ponto da cadeia, né? Esses contratos, essas redes de contratos, você vai agregando valor na medida em que você tem verdade em cada ponto. E da mesma forma, nessa relação complexa, se a gente não for capaz de estabelecer solidariedade, cada ponto está ali, que é uma corrente, né? Tem que estar firme, porque senão vai romper a corrente e vai haver realmente uma ruptura. Depois, o que me parece principal, do ponto de vista individual, para cada um de nós, é a gente fortalecer e a gente pensar meios de fortalecer no outro e fortalecer na sociedade a capacidade de dizer não. A ideia de que dignidade é dizer não. E a gente tem, na cultura, aqui é um pedaço de um quadro do Rembrandt, aquela cena de Abraão. Então, a gente tem Abrão, depois Abraão, né, que vai ali, pega a faca e vai cortar o pescoço do filho. E daí chega o anjo e diz, não. E como é que isso tem sido interpretado? Será que a gente não vê isso na política também? A questão da lealdade, da fidelidade, a forma como tem sido organizadas, né? Isso é uma coisa, o crime organizado funciona assim, é lealdade absoluta, né? Então, desobedeceu, está morto. Isso é uma leitura do Antigo Testamento, mas será qual seria a leitura? Por que o anjo vem e diz não? Né? Será que o Abrão não entendeu errado? Que não era para fazer aquilo? Não. Não. Mas essa capacidade de dizer não, ela culturalmente, né? A gente é acostumado a ser subserviente, a obedecer. A gente tem uma cultura muito, muito autoritária de imposição e não de trabalhar cooperação, articulação. Quando a gente vem com processos de mediação, a dificuldade é isso, né? É abrir mão do ego, enxergar o outro, ouvir o outro. Dignidade, então, é capacidade de dizer não. Se isso não for desenvolvido no consumidor, no juiz, no médico, é difícil dizer não. E eu entendo esse papel como muito, muito difícil, né, nesse processo de judicialização. Não é fácil ir lá e dizer, não, estou dizendo não, quando do outro lado vem uma argumentação patética e muitas vezes falsa, alegando um risco de morte que não existe. Então, dizer não, e dizer não a uma cultura de lealdade absoluta, de dominação, de subserviência, de autoritarismo. O consumidor, pensando nas necessidades, né, está nas suas mãos? Ou quais são as necessidades humanas? Será que ficar atendendo, ou não chamar atenção para que a necessidade tecnológica é só uma parte dela, sem uma equipe multidisciplinar, sem a preocupação com o bem-estar real, sem a preocupação com emancipação, que a pessoa seja autônoma, né?
parece que vai cada vez mais aumentando a quantidade de doenças crônicas. A pessoa tem que ser um paciente crônico e que tem que ser dependente e que vai cada vez demandar mais custo. E a verdadeira necessidade, então, não é atendida. Então, um limite é esse, o limite para a necessidade. Resumindo, então, a gente tem uma possibilidade, ou a ideia de uma passagem, de uma cultura de individualismo, de submissão, de persuasão, o individualismo se transformando numa preocupação com o coletivo, a submissão trocada pela capacidade de objeção, de reação, e a persuasão pela escolha. E no início, o Dr. Reinaldo falou também em sustentabilidade. Talvez, se a gente puder resumir tudo isso, a ideia seria a sustentabilidade. Sustentabilidade em todos os aspectos e do próprio sistema. São reflexões e também provocações, mas gostaria de ouvi-lo sobre tudo isso e agradeço a atenção e, mais uma vez, a oportunidade. Muito obrigado.